O profeta chamado para chorar. Jeremias é chamado em um tempo em que ninguém quer ouvir. Judá vive os últimos anos antes do colapso. Jerusalém ainda está de pé, o templo ainda funciona, os rituais continuam. Mas por dentro, tudo já está rachado. A fé se tornou aparência, a segurança se tornou ilusão. A esperança se apoia em mentiras convenientes. É nesse cenário que Deus chama Jeremias, não como guerreiro, não como reformador popular, mas como voz solitária. Antes mesmo de nascer, ele já havia sido separado, não por mérito próprio, mas por propósito divino. Deus o forma no ventre e o envia para anunciar algo que ninguém deseja escutar. Jeremias resiste. Ele se vê jovem demais, frágil demais, despreparado demais. Mas Deus não discute argumentos. Ele toca a boca do profeta e coloca palavras que não pertencem a ele. Palavras que arrancam, destroem, derrubam, mas também constroem e plantam. Desde o início, Jeremias aprende que sua missão será dupla: anunciar juízo e sustentar esperança. Ele vê uma nação que abandonou sua fonte de água viva para cavar cisternas rachadas. O povo trocou a verdade por discursos confortáveis. Preferiu profetas que prometiam paz sem arrependimento. Jeremias se levanta contra essa falsa segurança. Ele anuncia que o templo não é escudo automático, que rituais não substituem justiça, que repetir palavras sagradas não garante proteção quando o coração está distante. Essa mensagem o isola. Sacerdotes se irritam. Líderes se incomodam. O povo rejeita. Jeremias se torna alvo de zombaria, perseguição e ameaças. Ele passa a carregar não apenas a palavra de Deus, mas também o peso de anunciá-la a quem não quer ouvir. Diferente de outros profetas, Jeremias não fala de longe. Ele sente. Ele chora pela cidade, lamenta pelo povo, sofre por aquilo que anuncia. Sua dor não é teatral. É profunda, é pessoal. Ele ama o povo que precisa confrontar. Jeremias percebe algo devastador. O juízo não vem porque Deus abandonou o povo, vem porque o povo abandonou Deus. Ainda assim, o profeta não perde completamente a esperança. Mesmo no início, ele entende que Deus não se levanta para destruir por prazer. O juízo é consequência. A disciplina é o último recurso. A fidelidade divina permanece, mesmo quando a infidelidade humana se repete. Jeremias começa sua missão sabendo que sua vida não será marcada por aplausos, será marcada por fidelidade. Ele será conhecido como o profeta das lágrimas, não porque seja fraco, mas porque carrega um coração sensível em um tempo endurecido. Ele sente o peso da palavra que anuncia e a dor do futuro que enxerga. Assim começa Jeremias, não com glória, mas com um chamado que exige coragem para sofrer e fidelidade para permanecer. A falsa paz, os profetas da mentira e a verdade rejeitada. À medida que Jeremias levanta a voz, outra voz se espalha por Judá. Não é a voz do arrependimento, é a voz do conforto enganoso. Enquanto Jeremias anuncia juízo, outros profetas proclamam paz, dizem que nada acontecerá, garantem que Jerusalém está segura, repetem que o templo é proteção suficiente, prometem vitória sem mudança, bênção sem arrependimento, futuro sem confronto. Essas palavras agradam. O povo prefere ouvir o que acalma, não o que transforma. A verdade se torna incômoda, a mentira conveniente. Jeremias passa a ser visto como ameaça à estabilidade, como alguém que enfraquece a nação com suas advertências. Mas o profeta não recua. Ele declara que paz sem justiça é ilusão, que segurança construída sobre engano é ruína disfarçada, que palavras doces não anulam consequências reais. Jeremias expõe a diferença entre a mensagem que nasce do coração de Deus e aquela que nasce do desejo humano de conforto. Os falsos profetas falam em nome próprio. Jeremias fala em nome do Senhor.
Essa distinção se torna clara quando o profeta anuncia que o juízo virá do norte. Um império estrangeiro se levantará. Cidades cairão. O exílio se aproximará. Não como acaso político, mas como resultado de anos de infidelidade. A reação é violenta. Jeremias é acusado de traição, chamado de pessimista, silenciado sempre que possível. Sua fidelidade à verdade o coloca em constante perigo. Ainda assim, ele permanece, porque o profeta entende algo essencial. O amor verdadeiro não mente para agradar. Ele fala a verdade para salvar. Jeremias denuncia a corrupção dos líderes, a exploração dos fracos, a idolatria escondida sob aparência religiosa. Ele declara que Deus não se deixa enganar por discursos ensaiados, nem por cerimônias vazias. O povo se aproxima do templo, mas se afasta da justiça. Orações sobem, enquanto a violência continua. Jeremias anuncia que Deus rejeita esse culto distorcido. Essa mensagem aprofunda o isolamento do profeta. Ele se torna homem marcado. Sua presença gera desconforto. Sua palavra provoca resistência. Ele é perseguido não por inimigos externos, mas por seu próprio povo. Jeremias sente o peso dessa rejeição. Em momentos de profunda angústia, ele questiona sua própria missão. Lamenta o dia em que nasceu. Chora sua solidão. Reclama com Deus. Mas mesmo nesses momentos, ele não abandona o chamado. A palavra que carrega é como fogo em seus ossos. Ele não consegue se calar. A falsa paz continua a se espalhar, mas a realidade começa a desmenti-la. Sinais de instabilidade surgem. A ameaça externa se torna visível. O povo, ainda assim, resiste a ouvir Jeremias, porque ouvir exigiria mudar, e mudar exige humildade. Essa parte da história revela um confronto que atravessa os séculos, a luta entre a verdade que confronta e a mentira que conforta, entre a voz que chama ao arrependimento e a que promete atalhos. Jeremias permanece firme. Ele sabe que sua fidelidade não será medida pelo número de seguidores, mas pela obediência à voz que o enviou. Mesmo rejeitado, ele continua anunciando. Porque o juízo que se aproxima não é surpresa, é aviso ignorado. O cerco, a queda de Jerusalém e o profeta que chora a ruína. O que Jeremias anunciou por anos finalmente acontece. O inimigo chega. Jerusalém, antes confiante em suas muralhas e em suas palavras religiosas, se vê cercada. O som da guerra substitui o das festas. A escassez toma o lugar da abundância. O medo se espalha pelas ruas estreitas da cidade. Jeremias não se alegra. Ele chora. Enquanto os líderes ainda tentam negociar soluções tardias, o profeta já entende que o tempo das alternativas humanas terminou. A cidade resistiu ao arrependimento e agora enfrenta as consequências de sua escolha. O cerco se prolonga. A fome se torna extrema. As reservas acabam. O desespero corrói a dignidade. O que parecia impossível agora é visível. Jerusalém pode cair. O templo, símbolo máximo de segurança religiosa, já não garante proteção. Jeremias continua falando. Ele declara que resistir apenas prolongará a dor, que render-se ao juízo é paradoxalmente o caminho para sobreviver. Essa mensagem soa como traição aos ouvidos do povo, mas na verdade é misericórdia tardia. Por isso, Jeremias é preso. Ele é lançado em um poço, afunda na lama, é deixado à própria sorte. O profeta que tentou salvar a cidade agora parece condenado junto com ela. Ainda assim, Deus não o abandona. Mesmo na escuridão, Jeremias é preservado. A cidade, porém, não é poupada. As muralhas são rompidas. O inimigo entra. O palácio é saqueado. O templo é profanado. O fogo consome aquilo que antes era orgulho nacional. O que foi tratado como indestrutível se torna cinzas. Jerusalém cai. O silêncio que se segue é mais pesado que o barulho da guerra.
Ruas vazias, casas destruídas, famílias separadas. O exílio começa. O povo é levado, a terra fica desolada. Jeremias permanece. Ele anda entre as ruínas, observa o que restou, chora pelo povo, pela cidade, pela história interrompida. Suas lágrimas não são de surpresa, mas de luto profundo. O que foi anunciado agora é vivido. O profeta entende que o juízo não foi apenas externo, foi interno. A queda da cidade reflete a queda espiritual que aconteceu muito antes. O templo caiu porque a aliança já havia sido quebrada no coração do povo. Mesmo assim, Jeremias não perde completamente a esperança. Em meio às cinzas, ele reconhece algo essencial. A fidelidade de Deus não acabou. O juízo não foi o fim da história. A disciplina não anulou a promessa. A dor não apagou a misericórdia. O profeta chora, mas continua confiando. Ele sabe que Deus não destrói por prazer, que o exílio não é abandono definitivo, que o mesmo Deus que permitiu a queda é capaz de promover restauração. A ruína de Jerusalém se torna um marco, o fim de uma era, o início de outra. Jeremias permanece como testemunha viva desse momento. Um profeta que falou antes, sofreu durante e agora caminha entre os escombros, carregando uma esperança silenciosa. Porque mesmo na maior escuridão, Deus ainda está presente. A nova aliança, a esperança no exílio e a promessa de restauração no meio da ruína. Quando tudo parece perdido, Jeremias anuncia algo que muda o horizonte. A esperança nasce no lugar menos esperado. O povo está no exílio, longe da terra, longe do templo, longe de tudo o que antes definia sua identidade. Muitos acreditam que Deus os abandonou, outros tentam se apegar a promessas vazias de retorno imediato. Jeremias, porém, transmite uma mensagem diferente. O exílio não é o fim. É processo. Deus orienta o povo a construir casas, plantar, formar famílias e buscar o bem da terra onde estão. Não se trata de acomodação, mas de amadurecimento. O tempo de disciplina também é tempo de aprendizado. A espera não é inútil. Jeremias anuncia que Deus continua soberano, mesmo fora de Jerusalém. A presença divina não está presa a um edifício. Ela acompanha o povo, mesmo em terra estrangeira. Essa revelação transforma a forma como a fé é compreendida. Deus não habita apenas em lugares, ele habita em corações. É nesse contexto que Jeremias proclama uma das promessas mais profundas de toda a Escritura: uma nova aliança. Não como a anterior, escrita em tábuas de pedra e quebrada repetidas vezes, mas uma aliança escrita no interior, no coração. Uma relação restaurada não apenas por regras externas, mas por transformação interna. Deus promete colocar sua lei dentro do povo. Ele promete perdoar definitivamente a culpa, promete não mais se lembrar dos pecados. A restauração não será superficial, será profunda. Jeremias revela que o futuro não dependerá apenas da obediência forçada, mas de um coração renovado. A fidelidade deixa de ser obrigação externa e se torna resposta interna ao amor de Deus. Essa promessa reacende a esperança. Mesmo em terra estranha, o povo não está esquecido. Mesmo longe do templo, a aliança permanece. Deus garante que o exílio tem prazo, que o retorno acontecerá, que as ruínas serão reconstruídas. Jeremias realiza gestos simbólicos que reforçam essa certeza. Ele compra um campo em meio à devastação, um ato aparentemente absurdo, mas carregado de significado. Onde todos veem apenas perda, Deus anuncia futuro. Casas, campos e vinhas voltarão a ser possuídos nesta terra. A esperança não é negação da realidade, é confiança no que Deus ainda fará. Jeremias também lembra que a restauração não será automática. Ela virá acompanhada de arrependimento, aprendizado e mudança de postura.
O exílio serve para revelar a fragilidade das falsas seguranças e a necessidade de depender novamente de Deus. O profeta entende que a nova aliança não elimina a responsabilidade humana, mas a transforma. O coração renovado aprende a desejar aquilo que antes resistia. Assim, Jeremias se torna mensageiro de esperança no lugar da dor. Ele anuncia que Deus não desistiu do seu povo, que a disciplina não anulou a promessa, que o futuro ainda está sendo escrito. A mensagem ecoa com força. Mesmo quando tudo desmorona, Deus ainda planta esperança. O profeta perseguido, a fidelidade até o fim e o preço da verdade. Mesmo depois da queda de Jerusalém, o sofrimento de Jeremias não termina. A cidade está em ruínas, o povo foi levado ao exílio, mas o profeta permanece cercado por desconfiança, medo e violência. Sua fidelidade não o protege da dor. Pelo contrário, ela continua a expô-lo. Jeremias é visto como símbolo de derrota. Alguns o culpam pela desgraça, outros o toleram apenas por conveniência. Ele é libertado da prisão, mas não recebe honra. Caminha entre os sobreviventes como alguém que carregou uma mensagem verdadeira demais para ser aceita. O profeta testemunha a fragmentação do povo. Alguns fogem para terras estrangeiras, outros permanecem sem direção. Líderes improvisados tomam decisões baseadas no medo, não na escuta da voz de Deus. Jeremias continua aconselhando, alertando, chamando à obediência, mas mais uma vez sua palavra é ignorada. Mesmo após tudo o que aconteceu, o povo insiste em seguir seus próprios caminhos. Essa resistência revela algo doloroso. A queda da cidade não garantiu a transformação do coração. Jeremias anuncia que buscar refúgio em alianças humanas novamente trará sofrimento. Ele alerta contra decisões precipitadas, contra repetir os erros do passado. Mas o povo, mais uma vez, prefere agir por conta própria. O profeta é forçado a seguir com eles. Contra sua vontade, Jeremias é levado para uma terra estrangeira. O homem que anunciou o exílio agora o experimenta. Não como punição pessoal, mas como consequência de permanecer junto ao povo que se recusa a ouvir. Ainda assim, Jeremias não abandona sua missão. Mesmo longe de sua terra, ele continua falando, continua alertando, continua chorando. Sua fidelidade não depende de lugar, posição ou reconhecimento. Ele permanece fiel porque foi chamado, não porque foi recompensado. Jeremias experimenta solidão profunda. Ele não constrói família, não deixa descendentes. Sua vida é marcada por renúncia. O preço de dizer a verdade foi alto. Ele perdeu prestígio, segurança e conforto, mas não perdeu sua integridade. O profeta entende algo que poucos compreendem. A fidelidade não garante sucesso visível. Ela garante coerência diante de Deus. Jeremias não vê o cumprimento imediato de tudo o que anunciou. Ele morre sem testemunhar a restauração completa. Mas sua missão não foi em vão. Suas palavras permanecem. Sua fidelidade se torna referência. Ele prova que obedecer a Deus não significa evitar sofrimento, mas encontrar sentido mesmo dentro dele. Que dizer a verdade pode isolar, mas também preserva a consciência. Que permanecer fiel em tempos de colapso é, por si só, um testemunho poderoso. Jeremias termina sua jornada como começou, sem aplausos, sem reconhecimento público, mas com a certeza de que foi fiel à voz que o chamou. O profeta das lágrimas ensina que a verdade pode ser rejeitada por gerações, mas nunca perde seu valor. Que o preço da fidelidade é alto, mas o custo da infidelidade é ainda maior. E assim, a história se aproxima do fim, não com triunfo visível, mas com fidelidade silenciosa. Esperança além das lágrimas e o legado do profeta Jeremias termina sua jornada sem ver a restauração completa que anunciou. Mas isso não significa fracasso, significa fidelidade.
O profeta das lágrimas não foi chamado para colher aplausos, mas para plantar verdade. Sua vida não foi medida por resultados imediatos, mas pela obediência constante em meio ao colapso. Ele falou quando ninguém queria ouvir, permaneceu quando todos fugiram e chorou quando a cidade caiu. Jeremias prova que a esperança nem sempre se manifesta em vitórias visíveis. Às vezes, ela se manifesta em resistência silenciosa. O legado do profeta não está apenas em suas palavras de juízo, mas na promessa que atravessa sua dor. A nova aliança anunciada no exílio permanece como um dos pilares mais profundos da fé bíblica. Uma aliança escrita no coração, uma relação restaurada não pela força da lei externa, mas pela transformação interior. Essa promessa ultrapassa o tempo de Jeremias. Ela aponta para um futuro em que Deus não apenas corrige, mas refaz. Não apenas disciplina, mas restaura. O profeta compreende que o exílio não é o fim do povo, mas o fim de uma ilusão. A ilusão de que rituais substituem obediência, de que símbolos garantem fidelidade, de que tradição preserva o coração. Jeremias ensina que Deus busca verdade no íntimo. Mesmo quando tudo desmorona externamente, Deus continua trabalhando internamente. Ele forma um povo que aprenderá a depender não de estruturas, mas de relacionamento, não de templos visíveis, mas de um coração renovado. O profeta morre sem glória pública, mas sua voz não se apaga. Ela ecoa em gerações que aprenderam, através de sua dor, que a fidelidade não é negociável, que a verdade não pode ser moldada para agradar, que a esperança verdadeira nasce quando se encara a realidade com honestidade diante de Deus. Jeremias não foi um profeta do desespero, foi um profeta da esperança que atravessa o desespero. Ele mostrou que Deus continua presente mesmo quando a cidade cai, mesmo quando o templo é destruído, mesmo quando o povo é levado para longe. A presença divina não depende de paredes nem de fronteiras. Ela acompanha os que permanecem fiéis. O livro de Jeremias termina como começou, com lágrimas, mas não lágrimas vazias. São lágrimas que regam a esperança. Lágrimas que apontam para um futuro onde Deus reunirá seu povo, restaurará o que foi quebrado e cumprirá tudo o que prometeu. A história não termina em ruínas, ela caminha para a restauração, e o legado de Jeremias permanece como testemunho eterno de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve história.